Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. João sente que cada mensagem carrega um aviso eterno. As igrejas representam mais do que cidades da Ásia. Representam o coração humano diante de Deus. Em Éfeso, o amor se perde. Em Esmirna, o sofrimento é coroa. Em Pérgamo, a verdade é negociada. Em Tiatira, a fé é misturada com idolatria. Em Sardes, a vida espiritual é apenas aparência. Em Filadélfia, a perseverança é recompensada. E em Laodiceia, a frieza espiritual é o maior pecado. Enquanto escreve, João entende que essas palavras atravessarão gerações. Ele vê nas igrejas o reflexo do futuro. O Senhor ainda caminha entre os castiçais, observando cada detalhe. Nada passa despercebido. As promessas e advertências se estendem a todos os tempos. Aquele que vencer comerá da árvore da vida, não será ferido pela segunda morte. Receberá uma nova pedra com um novo nome, terá autoridade sobre as nações, vestes brancas, será coluna no templo de Deus e se assentará com Cristo em seu trono. João abaixa o pergaminho. A visão muda, o ambiente se transforma. Ele sente que algo maior se aproxima. As mensagens às igrejas chegaram ao fim, mas a revelação está apenas começando. O som que ele ouviu no início retorna, mais forte, mais próximo. Uma voz semelhante a uma trombeta o chama de novo. O céu começa a se abrir. João levanta os olhos e vê a luz rasgar o firmamento. A mesma voz que o chamou em Patmos agora fala de novo, com autoridade e poder. Sobe aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Num instante, ele sente o corpo ser tomado, não mais limitado pela carne. É conduzido pelo Espírito, e diante dele o céu se abre. O que vê é impossível descrever com palavras humanas. Um trono está no centro de tudo, e sobre ele, aquele que reina. Ao redor, um arco-íris reflete a aliança eterna. Relâmpagos e vozes emanam do trono, e diante dele ardem 7 lâmpadas, que são os 7 Espíritos de Deus. João percebe que está diante do trono do Altíssimo, e o que acontece a seguir é mais do que uma visão. É a antecipação do arrebatamento, o símbolo do encontro dos fiéis com o Senhor. Ele vê 24 anciãos sentados em tronos, vestidos de branco e coroados de ouro. Representam os santos redimidos, a igreja glorificada, os que foram tirados da terra antes que o juízo se inicie. Cada detalhe fala de um tempo que se aproxima, quando aqueles que guardam a fé serão transformados em um abrir e fechar de olhos. A promessa feita em Corinto e Tessalônica agora se manifesta diante de seus olhos. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. João sente que o Espírito o leva ainda mais alto. O tempo deixa de existir. O que é futuro e o que é passado se misturam na eternidade. No trono, o Pai segura um livro selado com 7 selos. Ninguém no céu ou na terra é achado digno de abri-lo. João chora, não porque duvida, mas porque entende que dentro daquele livro está o destino da humanidade. O silêncio do céu pesa, até que uma voz se levanta entre os anciãos. Não chores. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. João olha e vê o leão, mas o que aparece diante dele é um cordeiro. O mesmo que foi morto, mas agora está de pé. As marcas da cruz ainda estão visíveis, e delas vem poder. O cordeiro se aproxima do trono e toma o livro das mãos de Deus. Quando o faz, todo o céu se curva. Os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostram, cada um com uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. O cântico começa.
Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. João vê milhões de anjos ao redor do trono, e o som de suas vozes enche o universo. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Tudo no céu e na terra se curva diante dele. É o momento em que o poder do Filho é plenamente reconhecido por toda a criação. Enquanto contempla, João percebe que essa visão não é apenas um evento celestial, mas o prenúncio de algo que acontecerá no mundo físico. O arrebatamento é a separação final entre os que pertencem a Cristo e os que escolheram o mundo. Não haverá aviso, não haverá demora. O toque da trombeta será o sinal. Aqueles que creem serão transformados, seus corpos revestidos de glória, e encontrarão o Senhor. A terra ficará vazia de fé e o mundo entrará em um tempo jamais experimentado. João entende o que está sendo mostrado. A adoração no céu é o reflexo do que virá àqueles que vencerem. O trono centraliza tudo. Diante dele, não há impérios, não há reinos, não há orgulho, apenas o domínio absoluto de Deus. O arrebatamento marca o início da revelação do juízo. A graça ainda ecoa, mas o tempo da paciência divina está prestes a se encerrar. Os anciãos lançam suas coroas diante do trono e declaram: Tu és digno, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas e por tua vontade existem e foram criadas. O que João presencia é o cumprimento daquilo que os profetas anunciaram. O trono é o centro do universo, o Cordeiro é o foco da adoração e os santos são os testemunhos vivos da redenção. A cena muda. O Cordeiro segura o livro com firmeza. Os anjos se afastam. O ambiente no céu muda de tom. O cântico cessa e um silêncio profundo toma o lugar do som. João entende que o que está prestes a acontecer definirá o destino do mundo. O arrebatamento foi o prelúdio, a retirada dos justos antes da abertura dos selos. O tempo do julgamento vai começar. Ele vê o primeiro selo prestes a ser rompido. O Cordeiro que foi morto agora age como juiz. Cada selo representa um estágio do plano divino, e o primeiro abrirá as portas para o engano que dominará o mundo. João respira fundo, sente o peso da glória e o medo do que virá. Tudo o que o homem construiu, tudo o que o poder humano sustenta, será provado. Os olhos do apóstolo se fixam no Cordeiro. Ele sabe que o que está para ver não é o caos, mas a revelação da justiça de Deus. Cada evento será necessário. Cada julgamento trará sentido ao plano que começou antes da fundação do mundo. O Cordeiro move a mão e o primeiro selo se parte. O som que se ouve não vem do céu nem da terra, mas de dentro da eternidade. João sente que o que se inicia agora mudará tudo o que existe. O primeiro selo é aberto. João observa atentamente, e o que vê não é apenas uma visão, mas uma cena viva diante de seus olhos. O Cordeiro rompe o lacre e um dos 4 seres viventes diz: Vem e vê. João obedece. Surge um cavalo branco. O cavaleiro segura um arco e recebe uma coroa. Ele parte para conquistar. A imagem é clara, mas o sentido é profundo. É o espírito do engano, o poder que domina por aparência, o falso triunfo que antecede o juízo. João percebe que esse cavaleiro não traz paz verdadeira, mas uma ilusão que prepara o mundo para o caos. O Cordeiro abre o segundo selo e o segundo ser vivente fala: Vem e vê. Um cavalo vermelho aparece, e ao cavaleiro é dada uma grande espada. Ele tira a paz da terra, e os homens começam a matar uns aos outros. João sente o peso do conflito. A guerra se espalha, os reinos se voltam uns contra os outros, e a ambição humana se transforma em sangue. Ele entende que a destruição não vem do céu, mas do próprio coração dos homens.
O terceiro selo é rompido e o terceiro ser vivente ordena: vem e vê. João vê um cavalo negro. O cavaleiro traz uma balança nas mãos. Uma voz fala entre os seres: uma medida de trigo por 1 denário e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. João observa a fome que se espalha, o desequilíbrio das riquezas, o sofrimento das multidões que lutam por um pedaço de pão. A terra se torna um campo desigual, onde poucos acumulam o que muitos precisam. O quarto selo é aberto e o quarto ser vivente fala.